Mateus 6:9 diz o seguinte, Jesus está falando isso. Por essa razão, vós orareis. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E semana passada, meu pai pregou uma palavra tão boa, né? Eu tenho certeza que se você estava aqui, você foi tocado por aquela palavra. E eu fui tão marcado, um dos pontos da palavra era sobre oração. E, gente, eu fiquei tão em crise a respeito da minha vida de oração, porque eu percebi que começou a ficar tão corrido, e aí a oração a gente sabe que é importante, né? A gente quer orar e tudo, mas aí vai tendo tantas coisas que a gente deixa para quando der tempo. Mas no final, fala sério, dá tempo? Não dá tempo. A gente acaba nunca orando, acaba passando a semana falando, vou orar, e nunca ora sobre isso. Porque não resta tempo para oração, se a oração não for uma prioridade na nossa agenda. E eu comecei a ver, meu pai falou sobre isso, né, de como a oração é como uma muralha, assim, ao nosso redor, e nos protege do inimigo, e gera intimidade com Deus, e tudo. E eu fiquei tão em crise, eu falei, meu Deus, eu acho que essa muralha deve estar bem baixa, porque o tanto que eu tenho orado está bem abaixo do esperado, do que deveria ser. E eu comecei a ler uns livros e orar mesmo, né, gente? Praticar a oração. Comecei a orar mais e, sabe, tive várias experiências. Teve dia que eu acordei achando e sentindo que eu era a pessoa mais crente do mundo, porque eu sentia tanta vontade de orar. Mas teve dias que eu simplesmente não sentia nenhuma vontade de orar. Mas eu orei mesmo assim, porque quando a gente não sente vontade de ir para o trabalho, a gente tem que ir, porque senão não ganha o dinheiro, né, gente? Se a gente não orar, a gente também perde alguma coisa muito importante espiritualmente. Mas também teve dias em que eu fui orar e me senti tão, assim, culpada, sabe? Você já teve essa experiência de ir orar e não saber o que falar e se sentir culpado? E tipo, ai, o que eu vou falar para Deus? Tipo, olha o que eu estou vivendo. Estou orando aqui e amanhã já caí de novo e tudo. Teve todos os sentimentos em uma semana só, gente, na vida de oração. E eu lembrei que nosso mestre, que Jesus nos ensinou uma oração, que é essa que a gente leu, do Pai Nosso. E é tão interessante, porque lá no versículo 7 desse texto, quando Jesus vai nos ensinar o Pai Nosso, olha que ele fala: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. E eu fiquei, Jesus, não faz sentido, porque o Senhor fala, não fiquem repetindo a mesma oração, porque isso não muda nada. E depois o Senhor nos ensina uma oração pronta. Qual é o sentido disso? A gente vai ter que ficar repetindo, Pai nosso que estás no céu, santificado, amém. E a gente fica repetindo a mesma oração. Mas, né, como diz o nosso querido pastor, o que foi revelação para mim nesse texto é que o que Jesus realmente quis nos ensinar não é uma oração pronta, que a gente tem que ficar repetindo exatamente essas mesmas palavras. O que Jesus quer nos ensinar hoje, e eu creio que isso vai mudar as nossas vidas, é que Ele está ensinando, revelando para nós hoje princípios do coração de Deus. Através do Pai Nosso, lendo o Pai Nosso, eu fui vendo que tem princípios que estão no coração de Deus. Sabe quando você vai orar e não sabe o que orar? Jesus te ensina. Ele fala o que Deus quer que você e eu oremos por aquilo. E é tão interessante porque Deus é tão sábio, Deus é tão poderoso, mas por algum motivo Ele decidiu que só faria as coisas na terra através da oração. Então ele tinha profetizado vez após vez sobre o Messias que haveria de vir, mas você sabia que Jesus só veio na terra depois que ele levantou Simeão e Ana para orarem anos intercedendo por isso? Anos, onde a Ana e o Simeão quase moravam no templo intercedendo pela vinda de Jesus. Talvez se eles não orassem, Deus teria que levantar outro intercessor. E talvez, quem sabe, o Messias teria que vir em outro momento, né? Quando teve aquela seca ali na Bíblia, naquela época, então Jesus, Deus compartilha o coração dele com alguém e fala, vou mandar chuva, mas você tem que orar. Será que Deus não controla a chuva, gente? Mas ele falou, só vai acontecer quando você orar. E eu fiquei
ainda mais em crise, porque eu pensei, meu Deus, imagina quantos planos e quantos sonhos na minha e na sua vida talvez estejam ali travados no céu, porque nós deixamos de orar, porque nós deixamos de gerar isso em oração, né? Talvez você começou um propósito super empolgado, mas aí não foi tendo aquelas respostas tão imediatas e foi desanimando. Hoje você de vez em quando lembra dessa oração na hora do almoço, amém, Senhor, tal. E essa é a nossa grande vida de oração, sabe? E hoje eu creio que é um dia da gente destravar tudo que está no céu que é nosso, através da nossa vida de oração. Somente o que a gente liga na terra é ligado no céu. Isso é tão forte, né?